Começar? Agora podemos. Beleza. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Colóquio de Física da UFABC. Hoje a gente vai ter como palestrante o Pedro Moraes. Ele fez doutorado lá no INPE em 2015. Depois disso ele fez alguns pós-doutorados, um lá na Universidade de Nápoles, na Itália, outro no ITA e depois na USP, e no momento ele é nosso professor visitante aqui na UFABC. Ele atua nessas áreas de gravitação, cosmologia e astrofísica, e ele vai contar um pouco pra gente das coisas que ele tem trabalhado. Então, por favor, Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Celso. Obrigado pela apresentação. Eu vou, então, falar sobre, como o Celso falou, né, um pouco do que eu tenho feito. Na verdade, eu vou contar um pouco sobre a história da gravidade, tá? Eu venho trabalhando com gravidade, né, desde o meu mestrado. Na verdade, até na iniciação científica eu já trabalhava com isso, né? Eu sou o que um professor meu de relatividade lá do INPE falava, um graviteiro, né? Infelizmente não tem uma palavra formal para isso, né? Mas acho que antes de ser um cosmólogo, de um astrofísico, eu sou um graviteiro, né? Há quem use o termo relativista, mas como eu falo bastante sobre alternativas à relatividade geral, então também não gosto muito desse termo. Então é um pouco difícil aí, digamos, formalizar o que eu sou, tá? Mas eu sou um cara que trabalha com gravidade e na maior parte das vezes eu aplico gravidade à cosmologia. Justamente por isso, eu trabalho nessa interface, né, de Newton, Einstein e gravidade alternativa, porque a gente vai ver ao longo dessa apresentação que a cosmologia tem apontado aí para algumas possibilidades de se estender a relatividade geral de Einstein, de se estender a teoria de gravitação padrão atual, né, que é a relatividade geral de Einstein, tá? Então esse aqui é um breve sumário, tá, da minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre gravitação, sobre essa questão que eu levantei, né, algo como Newton versus Einstein, né? Newton propôs o formalismo de gravidade dele, séculos depois veio Einstein, né? E em alguns pontos e alguns regimes esses formalismos eles se combinam, você consegue recuperar a gravitação newtoniana a partir da gravitação einsteiniana, né? Com o tempo, o próprio Einstein foi o primeiro a aplicar a teoria dele para a cosmologia. Pouco tempo depois dessa aplicação dele veio a descoberta de Hubble, de um universo em expansão. Desculpe. E também no século passado vieram evidências observacionais que apontam para a existência de um setor escuro no universo, né? Energia escura e matéria escura. É nesse sentido que entra em cena a gravidade alternativa, para dar conta desse setor escuro do universo, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, tá? Como eu vou explicar. Vou dizer também que existe aí uma série de teorias de gravidade alternativa na literatura e que vínculos observacionais têm que ser aplicados a elas, né? Com o intuito de descartar algumas delas, corroborar com outras, né? E é isso, né? Esse é o sumário da minha apresentação. Então, como eu falei, pessoal, vou falar sobre gravitação, né? E para falar sobre gravitação, nada melhor que começar falando sobre Newton, né? Newton derivou a lei de gravitação universal, né? Dada por essa equação, bastante conhecida, né? A força da gravidade é proporcional às massas, né? Você tem duas massas interagindo gravitacionalmente, então a força de gravidade entre elas é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, né? Oi, Pedro. Acho que tá atrasando, eu acho. É mesmo? Tá vendo? Talvez seja melhor você apresentar, né? O que você acha? Na hora H, né? Pois é, bem que eu falei, né? Agora veio. Assim você vê passando ou não? Ainda não tá no 3 agora. Tá, né? Então acho que talvez seja melhor você apresentar. O que você acha? Pode ser. Daí eu vou pedir pro... Eu vou parar de compartilhar.
pro Breno. Você consegue me pôr, Breno, para apresentar? Por aqui. Eu tô com esse problema nas minhas aulas, inclusive, pessoal. Tentando resolver com o RNP faz tempo já, mas tá difícil. Pronto. E aí, deixa eu ver. Como é que eu ponho? Será que eu consigo? Consigo, né? Opa, rapidinho, cadê? Acho que esse aqui, né? Pronto. Ixi. Acho que fica full screen, né? Cadê? Tá full screen? Não tá full screen, né? Oh, caramba, Deus. Bom, você acha que assim funciona? Acho que sim, vamos lá. Tá. Então você estava na página 2? Tava na 3, isso. Na 3, tá. Isso. Aí você vai me falando, que eu vou passando. Pode deixar. Então, como eu falei, né? Newton propôs, no século XVII, uma equação, um formalismo todo, né, para descrever a gravidade, tá? E esse formalismo, ele segue basicamente essa equação. A força da gravidade é proporcional ao produto das massas que estão interagindo gravitacionalmente e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. É curioso, é importante salientar que Newton não sabia exatamente por que a gravidade se comportava dessa forma, tá? Ele deixou até como uma nota de rodapé no Principia, né, no livro dele, onde ele apresenta, além da lei da gravitação universal, uma série de conceitos físicos e matemáticos de extrema importância para a gente até hoje, né, que corroborou até que contribuiu com a Revolução Industrial, enfim, com a nossa descoberta aí do espaço, né, lançando foguetes, satélites, etc. Então, no Principia, ele fala, olha, ao encargo do leitor eu deixo o entendimento, a busca pela compreensão de por que a gravidade funciona dessa forma. Ou seja, eu sei que ela funciona dessa forma. Por que exatamente? Eu não sei por que ela é atrativa. Eu não sei por que ela vai com o inverso do quadrado, da distância, por que ela de fato é proporcional às massas, né? Então, pode passar o slide, por favor. Séculos depois veio Einstein e falou, olha, isso acontece por quê? Porque a gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Claro, para Newton o espaço e o tempo eram absolutos, né? Não havia algo como curvatura de espaço-tempo, né? O espaço e o tempo eram o palco onde os eventos aconteciam, mas o palco não interagia com os atores que estavam atuando, né? No caso, corpos massivos, né? Para Einstein, a coisa é diferente, né? Para Einstein, você tem, então, essa equação que eu diria são as equações de Einstein que descrevem a gravidade, tá? De acordo com Einstein, é assim que a gravidade é descrita, tá? O que você tem aí com esses índices, né? Não sei se temos alunos aí presentes, mas são tensores, né? O Gemini é o tensor de Einstein, o Temini é o tensor energia-momento. O tensor de Einstein, então, carrega informações a respeito da curvatura do espaço-tempo, enquanto o tensor energia-momento carrega informação a respeito da distribuição de matéria e energia no espaço-tempo, tá? Então, Einstein explicou que a gravidade é como é, né? Ela é uma força atrativa, ela é proporcional à distribuição da massa, ela cai com a distância. Por quê? Porque ela é a curvatura do espaço-tempo. Ela tem uma característica bastante distinta das demais forças fundamentais da natureza, né? Por quê? Porque ela se manifesta a partir da curvatura do espaço-tempo, né? O que a gente vê com essa equação é que, primeiro de tudo, né, é bastante difícil você curvar o espaço-tempo, né? Se você pensar no tensor de Einstein, né, à esquerda, né, das equações de campo de Einstein, como algo que descreve a geometria, né, que vai descrever o quão curvado é o seu espaço, e o lado direito, o Temini, é algo que vai
descrever como a matéria está distribuída nesse espaço e o quanto de matéria há nesse espaço, você vê que existe aí uma constante de acoplamento que é da ordem de 8πgn sobre C4, né? G é a constante gravitacional de Newton, Gn, uma constante bastante pequena. Por outro lado, C é uma constante bastante grande, que ainda está sendo elevada à quarta. Ou seja, a distribuição de matéria e energia a ser colocada ali no tensor T-mini, o tensor energia-momento, ela tem que ser muito grande para, entre aspas, assim, vencer essa constante de acoplamento e gerar um G-mini que não seja desprezível. E gerar uma curvatura que não seja desprezível. Tá? Então, fica, assim, quase que intuitivo, né? Você verificar que não é qualquer matéria, que não é qualquer porção de matéria que vai curvar o espaço-tempo. E, de fato, como a gente vai ver daqui a pouco, no caso de você ter um regime em que a sua distribuição de matéria não curva o espaço-tempo, então a física newtoniana vai funcionar normalmente. A gravitação newtoniana vai funcionar normalmente, tá? Pode passar, por favor. Então, afinal de contas, né, qual é a teoria de gravidade definitiva nesse embate, né, entre Newton e Einstein? Esse slide aqui é quase assim uma brincadeira, uma provocação, porque, na verdade, até hoje a gente não sabe qual é a teoria de gravidade definitiva, né? O que a gente sabe é que Newton tem um formalismo que é correto, que funciona bem para o regime em que ele foi feito para ser aplicado, correto? No século XVII a gente tinha um conhecimento do universo, né? A gente tinha uma ideia do que era o universo, e essa ideia não se compara com o que ela é hoje. Na verdade, quando Einstein, séculos depois, desenvolveu a teoria da relatividade geral, a gente ainda não tinha uma noção boa do que é o universo. Claro, talvez hoje a gente ainda não tenha, mas se a gente comparar com o que se pensava na época de Einstein, Einstein pensava que o universo era estático, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Então, assim, você tem uma teoria de gravidade que ela lida com os seus observáveis naquele momento, e lida bem. Acontece que a tecnologia avança, nós começamos a mandar novos telescópios para cima, novos detectores aparecem de ondas gravitacionais ou aceleradores de partículas, e você começa a falar, opa, a natureza vai um pouco além do que eu estava enxergando até pouco tempo atrás, então talvez eu precise de uma teoria que também vá além para dar conta, né, dessas coisas que estão aparecendo. Tá? Pode seguir, por favor. Então, por exemplo, como eu estava falando dessa interface Newton e Einstein, né? A gravitação newtoniana funciona perfeitamente bem para fenômenos que ocorrem no planeta Terra. Tá? Você não vai precisar se preocupar. Eu tenho uma teoria de gravidade newtoniana e eu tenho uma teoria de gravidade einsteiniana. A gravitação universal de Newton e a relatividade geral de Einstein. Se eu estou escrevendo fenômenos aqui na Terra, eu posso usar a gravitação newtoniana sem problema, sem medo de errar. Tá? Por quê? Porque a gente diz que a Terra oferece um regime de campo gravitacional fraco. Tá? A curvatura que a Terra exerce na Terra, a curvatura que a Terra exerce no espaço-tempo, ela é pequena comparada com coisas que nós temos por aí. Tá? Então, ela sim, ela puxa, por exemplo, a Lua ao seu redor, mas isso ainda é descrito via Newton, isso ainda é descrito via gravitação newtoniana. Quando a gente começa, então, a pensar em campos gravitacionais um pouco mais fortes, como naturalmente o sistema solar, né? O sistema solar tem 10 a 30 quilogramas, perdão. O Sol tem 10 a 30 quilogramas, o sistema solar um pouquinho mais, né? E aí, como é que fica? Você tem um campo gravitacional bem mais forte agora, né? Do que o comparado com a Terra apenas, né? Estou medindo aqui uma bolinha que cai lá do alto da Torre de Pisa, uma maçã que cai de uma macieira. Isso tudo Newton dá conta. E se agora eu começar a me preocupar com fenômenos que estão acontecendo fora da Terra e que estão englobando campos gravitacionais significativamente mais fortes, como o Sol, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Eu consigo descrever tudo isso via Newton, ou eu preciso de Einstein já nesse regime? Pode passar, por gentileza. Olha que legal o que aconteceu, pessoal. Em meados do século XVIII, tá? Antes da teoria da relatividade geral ser proposta por Einstein, surgiu a possibilidade de que um novo planeta existia mais próximo do Sol do que Mercúrio. Por que se pensou nisso? Isso ficou em debate por décadas, tá? Na comunidade científica. Existiria então um planeta
com uma órbita menor que Mercúrio, tá? E esse planeta, ele foi assim, digamos, surgiu a hipótese de que ele existia, por quê? Porque existiam perturbações na órbita de Mercúrio que eram medidas. E essas perturbações não eram explicadas a partir da gravitação newtoniana. Porque com gravitação newtoniana a gente sabe que a gente consegue fazer uma astronomia de precisão aqui no sistema solar, né? A gente consegue calcular a órbita de planetas, a posição do planeta, se o cometa vai passar no dia tal, do ano tal. A gente consegue fazer uma astronomia de precisão e já não é de hoje, tá? E a gente, analisando algumas peculiaridades na órbita de Mercúrio, falou, a gente não, né, o pessoal da época, falou, bom, não tem sentido. O que acontecia com Mercúrio? Havia uma espécie de avanço no periélio, né? Toda vez que Mercúrio completava uma órbita, via-se que a sua órbita ela dava uma leve inclinada e o seu periélio ficava um pouquinho avançado com relação à órbita anterior, né? Então, como eu falei, né, a comunidade científica começou a debater o porquê disso, e concluiu-se que poderia haver um planeta que estava mais próximo do Sol do que Mercúrio e que a presença desse planeta perturbava a órbita de Mercúrio. E aí você, dependendo da massa do planeta, dependendo da distância do planeta até o Sol, você conseguiria de fato explicar essas perturbações na órbita de Mercúrio, tá? Foi até dado o nome de Vulcano para esse planeta, tá? Isso foi, sem dúvida nenhuma, influenciado pela descoberta de Netuno. Netuno foi descoberto a partir de perturbações na órbita de Urano, né? Antes dessa hipótese de Vulcano, Netuno inferiu-se a existência de Netuno a partir de perturbações na órbita de Urano, e aí, quando apontaram o telescópio para onde achava que estava Netuno, acharam. Netuno de fato existia. O problema é que não encontrou-se Vulcano. Diferentes expedições aí tentando observar esse planeta Vulcano, nenhuma delas concluiu a existência do planeta. Ou seja, Vulcano não existe. Então o que acontece com Mercúrio? A gravitação newtoniana está errada? Porque a gravitação newtoniana não está predizendo essas perturbações, né? E, por outro lado, a gente não tem um planeta Vulcano. Ou será que a gente não está conseguindo enxergar esse planeta? O que está acontecendo? Qual a explicação para essa perturbação na órbita de Mercúrio? Pode passar, por favor. Anos depois, com o advento da teoria da relatividade geral, notou-se que essas peculiaridades na órbita de Mercúrio poderiam ser explicadas puramente pela curvatura do espaço-tempo predita no formalismo de Einstein, predita na relatividade geral. Então, próximo do Sol, mais próximo do Sol, no periélio, você já tinha um efeito de curvatura que não deveria ser desprezado. E esse efeito de curvatura no espaço-tempo que não deveria ser desprezado, fazia com que, sempre que Mercúrio estivesse próximo do Sol, mais próximo do Sol possível, ou seja, no periélio, esse avanço no seu periélio se manifestasse. Algo que não era previsto pela gravitação newtoniana. Então é nesse sentido que eu sempre gosto de enfatizar que não é que a gravitação newtoniana está errada. É que a gravitação de Einstein, a relatividade geral, ela dá um passo além. A gravitação de Newton funciona perfeitamente bem no regime em que ela deve ser aplicada. Mas, por exemplo, próximo do Sol, você vai ter uma curvatura um pouco mais significativa. Correto? Então, pode ser que, para ter uma astronomia de precisão, você tenha que considerar efeitos da curvatura do espaço-tempo. Certo? E Newton não tem. Newton, no formalismo newtoniano, não existe sequer o conceito de curvatura do espaço-tempo, que dirá o formalismo matemático para isso. Tá? De fato, todos os planetas apresentam um avanço em seu periélio, por consequência da proximidade com o Sol, uma curvatura do espaço-tempo maior. Por Mercúrio ser o mais próximo, esse avanço no periélio se manifesta um pouquinho mais, tá? Mas todos têm, tudo bem? Pode seguir. Essa constatação do avanço de periélio em acordo com a gravitação de Einstein, ou seja, você percebia as perturbações na órbita de Mercúrio, você não sabia o que era aquilo, você infere, existe um planeta ali, você não observa esse planeta. Aí você pega e a relatividade geral aparece, você aplica a relatividade geral naquele regime e você vê que as contas batem, né? Não tem coisa melhor para um físico teórico do que isso, né?
Então você viu que o que a teoria de Einstein estava predizendo para aquele regime batia. O avanço acontecia, de fato, em acordo com o que a teoria da relatividade geral previa. Mas esse não foi o primeiro teste. Tá? O primeiro teste da teoria da relatividade geral, ele aconteceu aqui no Brasil, inclusive, em Sobral, no eclipse, tá? De 1919. Tá? Veio um pessoal aí forte, um pessoal importante da ciência, tanto os físicos teóricos quanto experimentais, tá? Para medir esse eclipse solar, tá? Porque o que acontecia? A teoria de Einstein, ela prevê, então, que corpos massivos curvam o espaço-tempo. Se corpos massivos curvam o espaço-tempo, a trajetória da luz, que no espaço absoluto seria sempre uma linha reta, no caso de você ter um espaço-tempo curvo, a trajetória da luz pode mudar, né? Então essa figura, ela descreve onde que você tem uma localização aparente da estrela e onde ela está, onde a luz que está vindo dessa estrela de fato está vindo, a localização precisa, exata, verdadeira da estrela, né? Você vê que a luz, se ela vem lá de uma estrela distante, ao passar próxima do Sol, ela sente então essa curvatura gerada pelo espaço, né, pela presença do Sol, e curva a sua trajetória. Quando ela chega até a gente tem a impressão de que ela está em outro lugar. Tá? E o cenário ideal para você medir essa diferença, essa discrepância entre a localização verdadeira e a localização aparente da estrela é um eclipse, tá? É o eclipse do Sol. E, de fato, ocorreu esse eclipse, as medidas foram feitas, tá? Astrônomos importantes vieram para cá, como eu falei. No YouTube, hoje, a gente acha bastante coisa, tá, sobre esse evento, que recentemente aconteceu, recentemente foi aniversário de 100 anos, né? E esse desvio da luz, esse desvio na trajetória da luz devido à curvatura do Sol, né, de estrelas mais distantes devido à curvatura do Sol, foi mais uma vez previsto com precisão pela relatividade geral, tá? Então, a relatividade geral de Einstein, mais uma vez, colocada a teste, né? Na verdade, como eu falei, esse foi o primeiro teste da relatividade geral, e predisse com exatidão qual seria esse desvio, qual seria a diferença entre a posição atual, né, a posição verdadeira, e a posição aparente da estrela. Tá? Isso foi feito na verdade, as medidas do eclipse foram feitas, muito tempo depois, alguns meses depois, saíram os resultados das contas, tá? Saíram os resultados das contas e a conta bateu com o que se observou, então, mais uma vez, relatividade geral passando num teste observacional, tá? Isso foi, para Einstein, foi o principal resultado. Ele ficou realmente muito, muito satisfeito, muito feliz com esse resultado. Pode passar, por favor. Aí, então, a relatividade geral passa pelo teste, passa pelo teste do eclipse, passa pelo teste de Mercúrio, né? E você começa a pensar em escalas um pouco maiores. Para Einstein, pessoal, para os cientistas da época de Einstein, o universo todo era a Via Láctea, tá? Como se não houvesse nada além disso. E era um universo estático, tá? Esse universo ele não estava em contração e não estava em expansão. Era o que se acreditava à época, tá? Então, Einstein foi pensar em escalas maiores, né? Uma coisa é trabalhar na Terra, outra coisa é trabalhar no sistema solar, outra coisa é trabalhar fora do sistema solar. Você está pegando uma porção cada vez maior do universo, né? Quando você está pensando em escalas grandes, você está pensando em cosmologia, o que a gente hoje chama de cosmologia, né? E Einstein viu que para que a sua teoria desse conta de um universo estático, como ele acreditava ser o universo, ele e toda a comunidade científica à época, em 1919, se não me engano, Einstein propôs a inserção da constante cosmológica nas suas equações de campo. Tá? Vejam que as equações de campo de Einstein foram levemente modificadas com relação à versão anterior que eu apresentei. Por quê? Porque nessa versão existe um termo lambda Gemini, sendo lambda a constante cosmológica. Tá? Por quê? Porque o universo de Einstein ele tendia a colapsar. Claro, você tem
matéria no universo, você tem estrela. No caso, você não tinha galáxias, né? A ideia era que o universo era uma galáxia. Mas você tem estrelas nesse universo e a tendência é que a gravidade haja. E a gravidade é uma força que vai atrair tudo. Então, a tendência do universo de Einstein era colapsar. Então, o que ele fez? Eu vou colocar um termo aqui, que eu vou chamar de constante cosmológica, e esse termo de constante cosmológica ele vai fazer uma espécie de antigravidade para segurar esse universo em contração, esse universo que vai tender ao colapso. Então, Einstein inseriu esse termo constante cosmológica com efeito antigravitacional para equilibrar o universo de modo a você ter, no fim das contas, um universo estático, tá? Que nem comprime e nem expande. Pode passar, por favor. Só que aí, isso foi em 1919, 10 anos depois veio o Hubble e falou: o universo não é estático coisa nenhuma. O universo expande. O universo está em expansão. Isso foi uma das principais descobertas da ciência, né? Não só na astronomia, da ciência. O universo está em expansão, tá? Esse é o gráfico que o próprio Hubble plotou, tá? Nesse artigo que ele publicou. Curiosamente, ele coloca a velocidade em quilômetros, eu não sei se foi um esquecimento ou sei lá o quê. E cada pontinho aí representa, então, uma galáxia, e ele percebeu, tá? A unidade ali embaixo, parsecs, tá? Um parsec equivale a 3,26 anos-luz, tá? E ele percebeu que conforme você pega galáxias mais distantes da gente, ela se move com uma velocidade maior, uma velocidade de recessão, uma velocidade de afastamento maior, tá? Isso só pode ser visto no universo em expansão, tá? Há quem diga também que Hubble é um bom cientista porque ele conseguiu traçar uma reta, né, nesse gráfico. Mas, de todo modo, a observação dele foi a primeira de muitas. Até hoje a gente está observando isso e, de fato, vivemos um universo em expansão. Tá? Isso levou Einstein, pode passar o slide, por favor? Isso levou Einstein a dizer que a inserção da constante cosmológica em suas equações de campo foi o maior erro da vida dele, né? A maior pisada na bola, vamos dizer assim, da vida dele. Né? Por quê? Lembrem-se, a gente tinha um universo que era dinâmico, de acordo com Einstein. Dependendo do que você coloca no tensor energia-momento, você pode ter para Einstein um universo tanto que contrai quanto que expande. Ele não queria nenhuma dessas coisas, ele queria um universo estático. Então ele colocou a constante cosmológica com esse intuito. Tá? E 10 anos depois veio Hubble e disse: coisa nenhuma, o universo de fato está em expansão, o universo de fato é dinâmico. Einstein foi até o telescópio que Hubble trabalhava para ver com os próprios olhos e concluir, então, né, que a inserção da constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. Tudo bem? Pode passar, por favor. Então temos Gemini igual a 8πgn sobre C4 Temini. Essa é a equação de campo da relatividade geral. Colocamos a constante cosmológica e depois tiramos a constante cosmológica porque vimos que o universo é dinâmico, o universo está em expansão. E essa equação dá conta de um universo dinâmico, ok? Beleza, voltamos para a equação de Einstein na forma original. Pode passar, por favor. Décadas e décadas se passaram e descobrimos que o universo não só está expandindo, mas está expandindo de forma acelerada. Isso é um marco também, tá? Eu naturalmente não estava presente em 1929 para ver qual foi a repercussão. Em 98 eu já estava vivo, já estava, enfim, brincando, jogando bola, e não acompanhei a repercussão da descoberta da energia escura. Da descoberta de que o universo expande, sim, mas de forma acelerada. O que é muito contraintuitivo. Por quê? Porque mesmo no universo em expansão, você espera que a gravidade haja e que a gravidade ao menos freie a expansão. Ou seja, vai acontecer expansão, ok, mas que ela ocorra de forma desacelerada, porque você tem, digamos, um fluxo de Hubble que aponta para fora, expandindo, e é uma gravidade que contrai, que puxa. Então a gravidade, a princípio, ela poderia frear a expansão, diminuir ou desacelerar, né, a expansão do universo. Mas não, em 1998, esses caras que já foram laureados com o Nobel, inclusive, descobriram que a expansão do universo está acelerando, que a velocidade como o universo expande, ela aumenta com o tempo.
Pessoal, isso é possível de se descrever via relatividade geral apenas se você recuperar a constante cosmológica. Então, aquele que tinha sido o maior erro de Einstein, nas palavras dele, torna-se uma necessidade. Então, Einstein passa, mesmo depois de já ter ido embora há tanto tempo, passa a estar certo novamente, até quando ele achou que estava errado, né? Então, a gente recupera a constante cosmológica nas equações de Einstein e aí consegue dar conta de um universo em expansão acelerada. Lembra que a constante cosmológica ela tem um quê antigravitacional, correto? Então, ela ajuda de fato nesse fluxo de Hubble. Ela é antigravitacional no sentido que ela empurra, ela contribui com a aceleração. O universo hoje passa por um regime de expansão acelerada. E a constante cosmológica é usada para descrever essa expansão acelerada. Tudo bem? Pode passar. Voltamos então a essa forma para as equações de campo de Einstein. Voltamos com a constante cosmológica, tá? Para um dado valor da constante cosmológica, você consegue fitar observações de supernova, por exemplo, que apontam para o universo que expande aceleradamente. A gente acreditava que o universo expandia sim, ok, beleza, desde Hubble, a gente sabe muito bem disso, até 1998 acreditava-se que essa expansão era desacelerada. Como eu falei, a gravidade contribui para frear essa expansão, tá? Mas descobriu-se então, a partir de observações de supernovas 1A, que as supernovas estavam mais distantes do que se esperava para um modelo de universo que expande desaceleradamente. Elas estavam mais distantes, ou seja, o universo estava expandindo numa taxa de aceleração positiva, expandindo mais rápido do que a gente esperava. Tudo bem? Então a gente precisa recuperar a constante cosmológica de Einstein, e essas passam a ser agora as equações de campo da teoria da relatividade geral. Tudo bem? Pode passar. Mas o que é a constante cosmológica? Né? Ok, você insere... Einstein inseriu à mão, né? A constante cosmológica em suas equações de campo. Mas o que é? O que ela representa de fato? Claro, eu não posso simplesmente ter uma constante que para um dado valor ajusta-se às observações, mas ela tem que ser interpretada fisicamente, né? Lembra que eu falei para vocês, nas equações de campo de Einstein, Gemini é o tensor de Einstein, que representa a geometria, Temini é o tensor energia-momento, que representa a distribuição de matéria e energia, e a constante cosmológica, que ela é, né? Esse senhor fez um trabalho seminal em 1981 sobre a constante cosmológica, é o Steven Weinberg. Ele ganhou o Nobel também, faleceu no ano passado. E ele calcula ali que a constante cosmológica, na verdade, ele interpreta a constante cosmológica, isso já vinha sido debatido, né? Ele apenas apresentou um cálculo bastante elegante, formal, para essa ideia de que a constante cosmológica é a energia quântica do vácuo. Tá? O que é a energia quântica do vácuo? Essa imagem que eu apresento, ela representa o espaço vazio dentro de um próton. Tá? Você sabe, o próton é feito por quarks, 2 quarks up, 1 quark down, e o resto é espaço vazio. Né? Se a gente pensa no átomo, ele já tem muito espaço vazio também. Dentro de um próton, então, você também tem muito espaço vazio, né? Pensando proporcionalmente. A energia do vácuo, ela faz com que esse espaço vazio seja como se fosse uma sopa, uma coisa assim que está borbulhando partículas, só que são partículas virtuais, né? Elas decaem antes mesmo de aparecer no mundo real, né? Mas o espaço vazio é assim. A física moderna tem apontado para experimentos. Isso não é um experimento qualquer, tá? Isso é feito por gente também bastante importante. E não é o caso do Steven Weinberg, tá? Isso é bem mais recente do que os trabalhos do Weinberg. Mas, de todo modo, esses experimentos, essas simulações mostram que o espaço vazio é bastante agitado. Que você tem formação, você tem criação e destruição de partículas em espaço vazio.
E essa criação e destruição de partículas, ela carrega uma energia consigo, tá? Que é a chamada energia quântica do vácuo, tá? O pessoal usa até como explicação para o Big Bang, tá? Essa propriedade pouco tediosa do vácuo, né? Aquele vácuo ideal que nós usamos para facilitar algum problema de mecânica e eletromagnetismo. O vácuo não é assim, tá? Na verdade, o vácuo carrega consigo uma energia, que é a energia quântica do vácuo, tá? Pode passar, por favor. E aí que está o problema, tá? Que finalmente eu vou justificar o porquê que eu vou falar sobre gravidade alternativa no colóquio de hoje. As observações cosmológicas apontam para um valor para lambda. Você consegue fitar os dados cosmológicos com um valor específico para lambda. Quando você tenta interpretar esse lambda, você verifica que ele é a energia quântica do vácuo e você calcula a energia quântica do vácuo via conceitos aí de física de partículas. Você sabe a energia quântica do vácuo em um próton, você expande isso para o universo como um todo e o resultado que você tem é 120 ordens de grandeza diferente do que você obtém com a cosmologia. É o maior erro da história da física. Tá? Ou seja, você consegue sim explicar a expansão acelerada do universo a partir de lambda. Tá? No entanto, quando você interpreta, quando você dá uma cara física para esse lambda, você fala, bom, é a energia quântica do vácuo, mas quando você calcula a energia quântica do vácuo, você tem um valor que difere de 120 ordens de grandeza do valor encontrado na cosmologia. Isso é um problema. É o chamado problema da constante cosmológica. Tá? Pode passar, por favor. Não bastasse o problema da constante cosmológica, temos também o problema da matéria escura, né? O que é a matéria escura, né? A gente tem as curvas de rotação de galáxia, tá? Nessa figura aí da direita, nós temos... Agora a gente voltou para uma escala galáctica, tá, pessoal? A gente não está mais na escala de universo grandão e tal. A gente está pensando em galáxia de novo. As curvas de rotação de galáxias são medidas da velocidade com que estrelas orbitam o centro de suas galáxias hospedeiras, tá? Então, conforme você se afasta do centro da galáxia, a velocidade das estrelas, né, a velocidade que a estrela vai orbitar o centro dessa galáxia muda. Tá? O que é calculado, o que é previsto é essa curva em vermelho. Você prevê, então, que essa curva de rotação é a curva de rotação para Andrômeda. Tá? Essas curvas são fits bem ajustados, aí, é o que se mede, é o que se calcula. Tá? Então, o que se calcula é que, conforme você se afasta do centro, as estrelas vão aumentar a sua velocidade de rotação, tá? Ao redor do centro da galáxia, vai atingir o valor máximo e depois vai decair. Tá? Mas aí você pega e confronta a sua teoria com a observação. E quando você mede a velocidade dessas estrelas, você verifica que, de fato, para pequenos raios, né, para pequenas distâncias até o centro, você tem um aumento da velocidade, mas depois a velocidade permanece constante. Você vai pegando estrelas cada vez mais distantes do centro e a velocidade de rotação dessas estrelas é a mesma. A velocidade circular dessas estrelas, melhor dizendo, é a mesma. Ela se aproxima de uma constante. Isso não é explicado via gravitação newtoniana ou via gravitação einsteiniana. O que é calculado está em vermelho. Tá? Mesmo que você use a gravitação einsteiniana, você vai cair num regime que a gravitação newtoniana funciona bem. Tá? Então você tem um desacordo, um desajuste entre teoria e observação. Então o que você faz para conseguir fazer com que essa curvinha vermelha vá lá e se ajuste à curvinha branca? Você assume que existe matéria escura na galáxia. Por quê? Porque o que é calculado em cima da matéria que você vê. Né? O potencial gravitacional de uma galáxia você mede a partir do quanto de luz que está chegando até você. Né? Existe uma relação entre luz e massa. Né? Como não é ajustado o que você observa ao que você mede, ao que você calcula, então para ajustar essas duas curvas você fala, olha, tem muita matéria aí que eu não estou vendo. Tem muita matéria aí que eu não estou vendo. Essa matéria que eu não estou vendo vai fazer com que o potencial gravitacional da estrela aumente e eu consiga, então, velocidades mais altas, mesmo para distâncias maiores. Eu consigo, então, ajustar a curva
calculada com a curva medida. Isso é matéria escura. A gente infere a existência de matéria escura a partir de um experimento como esse, por exemplo. Tá? Essa senhora é a senhora Vera Rubin, que começou esses estudos na década de 70. Tá? Existem evidências da existência de matéria escura que são mais antigas que essa. Tá? Essa é a que eu considero a mais elegante. Tá? Pode passar, por favor. Mas o que é a matéria escura? A gente não sabe. A gente sabe que é um tipo de matéria que não interage com a luz. Ela não interage com a luz, ela não é visível, né, a partir de telescópios. O que você vê é o efeito gravitacional dela. Tá? Existem diversos modelos, existem diversas formas de se modelar a matéria escura. WIMPs, Axions. E a gente tem até experimento para detectar essas partículas. Mas até hoje, nenhuma partícula associada à matéria escura foi de fato detectada. Isso não quer dizer que não exista matéria escura. Tá? Como eu já vou entrar finalmente no tema gravidade alternativa, é importante dizer que a gente não tem como garantir que matéria escura não existe. Só que existem quase 100 anos de evidências da existência de matéria escura e até hoje a gente não conseguiu detectá-la. Tá? Temos diferentes modelos, né? Um tipo de partícula aí que vai entrar no modelo padrão da física de partículas, que não interage eletromagneticamente, interage fracamente, interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe ainda o que é, porque a gente ainda não detectou. A gente tenta até, a partir do choque de prótons em aceleradores de partícula, ver se alguma coisinha que sai desse choque remete a uma partícula de matéria escura, mas ainda sem sucesso. Tá? Pode passar, por favor. E de acordo com o modelo padrão da cosmologia, que é baseado na relatividade geral, 70% do universo é composto por energia escura e 25% composto por matéria escura. Tá? Então, para dar conta dessas observações que eu falei, de algumas outras, como radiação cósmica de fundo, que eu vou falar brevemente daqui a pouco, a gente precisa assumir que 70% do universo é energia escura, 25% é matéria escura e apenas os restantes 5% são feitos do que a gente conhece de fato, que é a matéria bariônica. Tá? Então, 95% do universo é composto de algo que a gente não conhece, de acordo com o modelo padrão de cosmologia. 70% na forma de energia escura, 25% na forma de matéria escura. Energia escura a gente está relacionando a constante cosmológica, tá, pessoal? A gente dá esse nome energia escura porque a gente não sabe exatamente o que é a energia escura. A gente fala, a energia escura é algo que está fazendo a expansão do universo acelerar. Pode ser a constante cosmológica, beleza. Então, 70% do universo está na forma de constante cosmológica. Mas aí você carrega aquele problema da constante cosmológica, quando você vai interpretar fisicamente a constante cosmológica. 25% na forma de matéria escura, beleza, uma matéria que não interage com a luz. A gente ainda não conseguiu modelar, a gente ainda não conseguiu detectar a matéria escura. Esses são os problemas, tá bom? Pode passar. Então, finalmente chega, acho que posso ter motivado vocês a considerar que tudo isso que a gente está vendo pode ser resolvido, não estou clamando aqui que esse é o caminho, mas que pode ser resolvido se nós modificarmos a teoria da gravidade. Da mesma forma que eu falei para vocês no início, a gente tinha a gravitação newtoniana, ela estava dando conta de uma série de coisas, de repente começaram a aparecer alguns experimentos, algumas observações que ela já estava rateando, ela estava patinando, surgiu a gravidade de Einstein e falou, deixa comigo. A gente pode estar passando por um processo desse, nesse exato momento. Tá? As equações de Einstein, elas podem ser obtidas a partir do princípio variacional aplicado nessa ação, tá? Onde aquele R é o escalar de Hit, tá? Um escalar que você tira ali das quantidades geométricas que você está trabalhando. E L é a lagrangiana da matéria, a densidade lagrangiana da matéria. Se você aplicar o princípio variacional nessa ação, você chega nas equações de Einstein. Tá? Agora o colóquio vai ficar um pouquinho técnico, tá? Mas eu vou passar aqui como eu puder, porque eu estou vendo que eu estou gastando mais tempo que eu devia. Se você pensar, olha, tudo bem, Einstein então considerou o escalar de Hit ali, aquele errinho, né? Então se você aplica o princípio variacional nessa ação, você chega nas equações de Einstein, tudo bem? Se você inserir uma constante cosmológica aí nessa ação, você chega nas equações de campo da relatividade geral de Einstein com constante cosmológica. Tudo bem? Sem problema. E se você pensar numa forma mais geral desse escalar de Hit? Uma dependência linear no escalar de Hit,
É o caso mais simples possível. E se eu considerar uma f de R uma função desse escalar de Hit, que é um escalar que você tira, né, como eu falei, das quantidades geométricas, né? Se você pensar, então, numa função mais genérica, de repente Einstein pensou no caso mais simples, eu vou lá e coloco, não, eu quero uma f de R, uma função genérica do escalar de Hit. O que eu vou ter? Essa última equação aí são as equações de campo da gravidade f de R. Tá? Quando eu substituo R por uma função de R qualquer. Tá? Esse é o resultado, essas são as equações. Para o caso que você toma f de R como R mesmo, você recupera a relatividade geral. Esse f subíndice R que aparece aí é a derivada da função de R com relação a R. Tá? Então esse é um caminho. Tá? Esse é um caminho. Por que eu vou querer modificar a gravidade de Einstein? Elevá-la a um nível de complexidade maior do que ela já oferece, né? Pode passar, por favor. Porque, por exemplo, esse senhor, o Alexei Starobinsky, ele é um gênio da atualidade, né? Ele trabalha bastante com gravidade alternativa, com FDR em particular, né? E ele coloca nesse artigo de 2007, veja que legal, Disappearing Cosmological Constant. Ele consegue explicar a expansão acelerada do universo sem uma constante cosmológica, a partir apenas de modificações da dependência do escalar de Hit na ação. Então você sugere que você tenha uma f de R, você deriva as suas equações de campo para essa f de R, você chega num conjunto de equações de campo que não tem mais a constante cosmológica, mas que conseguem explicar a expansão acelerada do universo, sem a constante cosmológica, apenas a partir desses novos termos que aparecem nas suas equações de campo. Você consegue fazer isso, tá? Pode passar. Aí, curiosamente, a f de R fica em evidência, por conta muito desse trabalho do Sr. Starobinsky, e o pessoal começa a ver que ela não funciona muito bem em outros regimes. Por exemplo, ela não consegue, para alguns casos, prever a existência de estrelas. As estrelas, elas aparentemente não são objetos estáveis na gravidade f de R. Então você começa a entrar num cenário que seria algo como aquele lençol com elástico, sabe? Quando você começa a conseguir fixar ele num lugar, ele vai lá e solta no outro. Você vai lá e prende ele no outro, ele solta aqui. Você começa a entrar num cenário em que é difícil você conseguir dar conta de tudo. A gravidade f de R ela consegue explicar esse regime de expansão acelerada. Mas uma teoria de gravidade ela precisa ser bem sucedida em todos os regimes possíveis, né? Esse é o ideal, pelo menos, né? Então você começa a ter um problema. Olha, a f de R explica a expansão acelerada sem uma constante cosmológica, né? Que é a motivação principal para se trabalhar com gravidade alternativa. Mas ela começa a ter problemas para explicar estrelas, por exemplo, tá? Pode passar, por favor. Então, o que o pessoal faz? Olha, vamos generalizar ainda mais, já que a FDR está tendo algumas falhas, vamos trabalhar com uma versão ainda mais geral. Vamos inserir, por exemplo, uma função que dependa não só do escalar de ritmo, mas também do traço do tensor energia-momento. Dessa forma, você modifica tanto o lado esquerdo, quando você aplica o princípio variacional nessa ação, você modifica tanto o lado esquerdo quanto o lado direito das equações. O lado esquerdo você consegue entender como, olha, eu estou tentando descrever a gravidade de uma forma um pouquinho mais complexa do que Einstein previu. O lado direito está de fato relacionado à matéria. O lado direito, esses termos que são proporcionais ao traço do tensor energia-momento, aparecendo nas equações de campo resultantes, eles podem carregar informações a respeito de fluidos imperfeitos, a respeito de anisotropia, de viscosidade nos fluidos. Então é uma coisa bem ligada à matéria mesmo, tá? Pode passar, por favor. Essa é uma teoria que eu, particularmente, venho trabalhando bastante, tá? Desde meu doutorado, tá? Aí nós temos algumas amostras das aplicações que eu venho fazendo nessa teoria, tá? Uma delas, inclusive, com o pai da teoria, que é o professor Tibério Harco, lá da Romênia. Eu passei uma semana lá na Romênia, quando eu estava fazendo esse meu pós-doc na Itália. Tive a oportunidade de conversar com ele muito sobre a teoria, apresentei meus trabalhos lá e tal. Foi uma experiência, assim, única, tá?
Enfim, pode passar esse próximo slide também, eu estou apresentando alguns trabalhos meus na teoria e o outro também, pode passar, por favor. Beleza. Então, com esses trabalhos, entre outras coisas, eu mostrei também que na teoria, eu com meus colaboradores, mostramos que na gravidade F de RT, você consegue explicar também a expansão acelerada do universo, sem constante cosmológica. Você consegue também prever a existência de estrelas, que bom, né? A maioria dos modelos FDR tem realmente dificuldades para prever a existência de estrelas. As estrelas tendem a colapsar de acordo com a gravidade FDR. Na gravidade FDRT, a gente consegue explicar estrelas. Eu tenho vários trabalhos, inclusive, principalmente o pessoal do ITA, né, nesse meu pós-doc que eu fiz lá. Então, temos a possibilidade de explicar a expansão acelerada do universo, descrevemos também estrelas, enfim, diversas aplicações nessa teoria. Tá? E a matéria escura? Como é que ela fica? Pode passar, por gentileza. Como é que fica a questão da matéria escura? Olha que legal, pessoal. A gravidade alternativa ela também é aplicada à matéria escura. Eu falei para vocês, a principal motivação para se trabalhar com gravidade alternativa é evadir o problema da constante cosmológica. Então a gente consegue explicar a expansão acelerada do universo sem a constante cosmológica? Consegue. Então beleza, temos um ponto bastante importante aqui. E a matéria escura? Como eu falei para vocês, são quase 100 anos de evidências gravitacionais, vamos dizer assim, da existência de matéria escura. Correto? Mas ainda não há nenhuma detecção de fato de uma partícula associada à matéria escura. Existem teorias, essa curva, por exemplo, que eu apresento aí à direita, é uma curva obtida a partir da gravidade FDR. Lembrem que dá conta do setor escuro do universo. Ela dá conta da energia escura e dá conta da matéria escura também. Como que ela faz isso? Veja essa região plana, né? A gente está já na região mais afastada do centro da galáxia, onde a curva já é algo plano. A relatividade geral, a gravitação newtoniana, ela vai explicar a gravidade de modo que nessa região você já esteja uma curva caindo. E para a gravidade FDR, não, ela permanece constante. Por quê? Porque você trabalha com o formalismo da gravidade FDR e busca um regime de campo fraco. A galáxia tem uma matéria bastante diluída, você pode aplicar o regime de campo fraco da teoria, né? Nesse regime de campo fraco, na teoria da gravidade FDR, você não vai ter um potencial exatamente newtoniano, você vai ter um Newton mais alguma coisinha. Essa alguma coisinha, esse termo de correção, aqui na Terra ele é completamente desprezível, mas numa escala galáctica ele faz toda a diferença. Ele gera essa planura na curva, tá? Então, na gravidade FDR, isso funciona muito bem. Curiosamente, na gravidade FDRT, isso ainda não foi feito. Tá? Tem um trabalho bastante preliminar nessa linha de montar curvas de rotação na gravidade FDRT. Tá? Mas ainda não foi feito. Tudo bem? Essas curvas na esquerda são curvas obtidas também em alto acordo com os dados observacionais a partir das MONDs, que são teorias que modificam a dinâmica newtoniana, tá? São MONDs, são teorias em que o pessoal fala o seguinte, olha, essa é a cara do potencial newtoniano e eu vou mudar ele para fitar essa curva, eu vou mudar ele para ajustar o que eu tenho a essa curva de rotação de galáxia, por exemplo. Eu, particularmente, não mexo com isso porque eu acho que é um pouco fenomenológico demais, tá? Você quer ter um resultado, você vai lá e muda de acordo com aquele resultado em específico, né? Mas, de fato, isso gera problemas em outras escalas, porque matéria escura está em tudo que é lugar, não só na galáxia. Ela está mudando a dinâmica de aglomerados de galáxias, por exemplo. E, de fato, quando você leva essa teoria MOND para aglomerados de galáxias, você começa a ter problemas. Nessa FDR, por exemplo, não foi, vou montar uma FDR para dar conta disso. Não, você tem uma FDR, você calcula o regime de campo fraco e o resultado consegue fitar, consegue se ajustar. Não é uma coisa tão fenomenológica, vamos dizer. Tá bom? Pode passar. Então, as teorias FDR e FDRT não são as únicas. Eu acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido agora, porque já deu meu tempo. Existem diversas teorias de gravidade modificada ou de gravidade alternativa na literatura, tá? Até essa questão da nomenclatura, né, pessoal? Gravidade alternativa. A gente vê também gravidade modificada. Ou gravidade estendida, né? Em português eu acho que gravidade estendida fica muito ruim, mas eu acho que gravidade estendida é o termo mais correto, porque você não está
alterando de fato. Você está pegando a gravidade descrita por Einstein na relatividade geral e está estendendo ela a novos graus de liberdade, enfim. Tá? Então você tem outros modelos por aí, gravidade de Brans-Dicke, Mundu-Brana, gravidade de Kaluza-Klein, tá? Pode passar, por favor. Você tem modelos que são voltados principalmente para explicar a energia escura, tá? Como modelo de quintessência, por exemplo, modelo de decaimento de vácuo. Tá? Esses são modelos cosmológicos alternativos, vamos dizer. Tá? Esses modelos não são aplicados em estrelas, em galáxias, eles são voltados para explicar a energia escura em si. Tá? Pode passar. E levando em conta, né, que nós temos, então, além das teorias FDR e FDRT que eu falei aqui, temos as que eu citei rapidamente ali, Brans-Dicke, Brana, Kaluza-Klein e muitas outras. Muitas outras mesmo. Né? Como que a gente faz para vincular entre tantas alternativas? Né? É claro que para se vincular uma teoria, ela tem que passar por testes observacionais. E hoje nós temos observações vindas da cosmologia e também, recentemente, das ondas gravitacionais. Né? Então esse, por exemplo, é o mapa da radiação cósmica de fundo, é uma observação cosmológica. A gente vem observando a radiação cósmica de fundo já há algum tempo. Tá? Vou falar bem rapidinho sobre a radiação cósmica de fundo. No universo primordial, você tem um universo muito quente ainda, muito pequeno, os fótons são muito energéticos e eles impedem a formação dos primeiros átomos. Você consegue formar os primeiros núcleos atômicos, mas quando vem um elétron para orbitar esse núcleo atômico e formar o átomo, vem um fóton muito energético e pimba, bate nele e impede a formação do átomo. E esse é o cenário, por milhares de anos. Por milhares de anos esse é o cenário. Mas é um universo de expansão, é um universo que esfria. Eventualmente, a energia do fóton vai diminuir o suficiente para que ele não mais consiga impedir a formação dos átomos. Até então, era tudo acoplado, radiação e matéria. A partir do momento que o universo expandiu o suficiente para esfriar o suficiente de tal modo que os fótons não mais têm energia alta o suficiente para impedir a formação dos átomos, esses fótons viajam livremente pelo universo. Nós observamos esses fótons hoje. Esse desacoplamento aconteceu com o universo de 380 mil anos. Hoje o universo tem 14 bilhões de anos. Nós observamos esses fótons hoje, como a radiação cósmica de fundo, em micro-ondas. Tá? Essa é a região do espectro que esses fótons ocupam hoje. Tá? E fazer a física da radiação cósmica de fundo é fazer cosmologia, tá? É ajustar o seu modelo ao que você observa a partir da radiação cósmica de fundo. Tá? Mas existem outras observações também, pode passar por favor. Recentemente nasceu a astrofísica de ondas gravitacionais. Então abre-se uma nova janela no universo, abre-se uma nova forma de se vincular a teorias, não só a relatividade geral, mas todas as teorias alternativas. Como eu falei, você consegue explicar a expansão acelerada sem constante cosmológica? Ótimo, mas tem uma série de outras coisas que você precisa dar conta. Né? Inclusive o sistema solar. Sua teoria, beleza, funciona maravilhosamente bem na cosmologia, mas daí você vai tentar explicar o sistema solar e ela prevê um absurdo. Não pode ser assim. Né? Ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são perturbações do espaço-tempo que são geradas em sistemas catastróficos, como, por exemplo, a colisão de estrelas de nêutrons, né, a coalescência de estrelas de nêutrons. E o sinal que sai dessa onda gravitacional carrega muita física. E o seu modelo teórico tem que explicar essa física, tem que explicar esse sinalzinho de onda gravitacional. Tá? Esse senhor aí, à frente do cartaz desse maravilhoso filme, Interstellar, ele não só é o cientista por trás do filme, mas ele é o sujeito que sugeriu que ondas gravitacionais poderiam ser observadas via interferometria. Tá? Ele ganhou o Nobel recentemente também. Tá? Ele também é o autor por trás dos primeiros artigos que saíram sobre buracos de minhoca, tá? Na década de 80. Tá? É um cara brilhante. Está vivo ainda, felizmente. Pode passar, por favor. Eu levei a astrofísica de ondas gravitacionais junto com alguns colaboradores para a teoria FDRT, ou seja, já comecei a usufruir dessa astrofísica de ondas gravitacionais, tá? Para vincular a minha teoria, para vincular, de repente, parâmetros livres que aparecem na teoria, né? E minha teoria não, perdão, né? A teoria do professor Harco, né? É que eu trabalho tanto com ela que às vezes eu até... E
esse artigo da esquerda, tá? Esse Physical Review D, é bastante legal. A gente começou a escrever ele, as ondas gravitacionais não tinham sido detectadas ainda, né? E daí, quando a gente estava nos finalmente do artigo, as ondas gravitacionais foram detectadas. A gente teve que mudar, assim, significativamente o corpo do artigo por conta disso, tá? Então já estamos aí usando alguns vínculos observacionais, não só eletromagnéticos, mas também de ondas gravitacionais para vincular as teorias, tá bom? Pode passar, por favor. Para acabar, deu uma acelerada, porque eu vi que, né, já tinha dado quase 1 hora. Pessoal, que fique claro, Newton não está errado, nem Einstein, tá? O que acontece é que você tem teorias que funcionam perfeitamente bem nos regimes para os quais foram criadas. Eu coloco entre aspas, né, uma brincadeirinha aí de Einstein. O problema são as observações. Na verdade, ainda bem que temos as observações, né? Porque elas vão surgindo e vão colocando a sua teoria, vão apresentando a sua teoria novos testes, novos desafios, né? Então isso é muito importante. Então não tem um formalismo de gravidade que está errado. O que você tem é que Newton se encaixa muito bem ao que foi feito e Einstein se encaixa muito bem ao que foi feito. A teoria de Einstein vai sobreviver por mais 10, 20, 100 anos? A gente não sabe. A gente não sabe por quê. Hoje a gente já tem muito mistério para dar conta, né? Energia e matéria escura, por exemplo. E se de repente a gente chega a novos fenômenos aí que a relatividade geral não consegue explicar, né? Existe esse risco, né? Existe esse risco. E por fim, espera-se até que uma teoria de gravidade definitiva seja quantizável, coisa que aparentemente a relatividade geral não é, né? Você quer quantizar uma teoria de gravidade, você quer ter uma teoria de tudo, você quer ter uma teoria que unifique as 4 forças fundamentais da natureza. Aparentemente a relatividade geral não pode ser quantizada, né? Então, numa teoria de gravidade alternativa ideal, né, definitiva, você além de dar conta de tudo isso que eu falei mais um pouco, você vai ter que dar conta também do mundo quântico, tá bom? Era isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro, pela palestra, muito interessante. Temos tempo para perguntas. Perguntas, comentários. Bom, vou começar. Posso começar, Celso? Vai lá. Bom, Pedro, obrigado pela sua exposição. É sempre bom ver essa história repetidas vezes para a gente refletir a respeito do desenvolvimento todo que foi feito e o que precisa ainda, nós precisamos entender melhor, né? Realmente, os problemas são fascinantes, né? Não, e continuam assim por muito tempo, né? É o que eu falo, né? O problema que eu falei, né, das observações, dessa brincadeira, poxa, que bom que tem problema, né? Bom, tinha 2 questões, né? Bom, teria várias, eu podia tanta coisa aí podia ficar falando uma tarde inteira sobre isso, né? Mas você pode voltar ali, acho que o Celso está com a transparência, lá naquela equação que você coloca, o F de RT, só para eu entender uma coisa. Uhum. Isso aí. Então, bom, quando eu vejo uma equação assim, né, você coloca o F como uma função de RT, né? Mas o que, na verdade, é uma função de RT? Porque a gente tenta achar a solução para uma equação, quer dizer, se você colocar... porque bom, a gente está acostumado a resolver uma equação para uma dada variável, né? E você tem, mais do que uma variável, você tem uma função dentro de uma função, e ainda esse T que é o traço, né? Isso. Que é o traço do tensor momento-energia. Porque, no fundo, bom, eu queria entender o que é o F, na verdade, porque como você pode resolver uma equação assim, função de 2 funções, né? Sem fazer suposições. Eu imagino que tenha, quando você vai resolver isso, você imagina uma forma funcional para F de R, né? Aí tem parâmetros. Perfeitamente. Porque se você separa a equação no final do dia, você poderia ter claro, as equações são não lineares, né? Mas a gente sempre imagina que tem uma equação e você tem uma função de Green que poderia resolver a equação não linear, né? Mas do jeito que você coloca o F de R, qual que é a suposição, a forma funcional dela? Porque eu não vejo... É possível resolver uma equação assim, uma função
de função de duas funções, né? Sim, olha só, muito boa essa pergunta. Tanto na FDR quanto na FDRT, né, eu não particularizei, né, nenhum caso. Por exemplo, a FDR do Starobinsky, né, que eu comentei, ela é uma coisa do tipo R mais alfa R ao quadrado, tá? Ou seja, ele insere uma correção quadrática no escalar de Hit e coloca um alfa ali, que é um parâmetro livre da teoria, a ser vinculado por observações. Ok. No caso da FDRT, o que acontece? A princípio, você pode ter uma FDRT qualquer, né? Vou sugerir que minha FDRT seja isso, sei lá, uma função de R e uma função de T. Vamos lá, ainda genericamente pensando. O problema desse caso é que quando você aplica a derivada covariante nessas equações de campo, você vai ter que o seu tensor energia-momento ele não se conserva. Então, aí que entra a sua pergunta, a importância da sua pergunta. Como é que a gente vai resolver f de R e T? A gente resolve f de R e T de modo que a derivada covariante do tensor energia-momento seja zero, para você conservar o tensor energia-momento. Entendeu? Então, eu jogo uma f de RT nessa equação, uma f de RT qualquer, aplico a derivada covariante do tensor energia-momento e chego numa equação. Derivada covariante do tensor energia-momento é uma função de f de RT. Eu igualo a derivada covariante do tensor energia-momento como zero. Eu imponho que a derivada covariante do tensor energia-momento seja zero, de modo que matéria e energia sejam conservadas no universo. O resultado dessa equação vai ser uma função f de RT que conserva o tensor energia-momento. É assim que a gente vincula essa função f de RT. Não, tudo bem, você tem uma equação subsidiária sobre o f de RT, né? Mas é como o Starobinsky, você disse que ele faz ali. Você pode imaginar uma série de potência de RT. Isso. Né? Uhum. Tudo bem, mas aí você coloca uma série de potência desse jeito e tenta ajustar parâmetros, é isso? Exato. A gente pode fazer assim. O que a gente pensa, né, quando a gente está trabalhando com f de RT? No âmbito cosmológico, você não quer que haja violação da conservação de energia. Então, um ponto para você partir é que o tensor energia-momento seja conservado. Então, a gente consegue fixar, digamos, a nossa f de RT a partir dessa imposição. Nabla mi temini é igual a zero. Fixamos f de RT. Aí vai sair uma forma funcional para minha função f de RT, que de repente vai carregar alguns parâmetros livres, e é esses parâmetros livres que eu vou conseguir vincular ou dar algum tipo de constraint a partir de observações. Tá? Não, tudo bem, você pode supor formas para a função de fn, mas de fato é impossível resolver essa equação de maneira geral, né? Do jeito que ela se apresenta. Sim. Ponto, tanto né? que quando o pessoal apresenta, o pessoal fala sendo f uma função genérica dos argumentos. Não, porque uma que você precisa de condição de simplicidade, a outra tem uma hipótese sobre a forma do tensor de momento de energia também, né? Apesar dele ser conservado, né? Sim, claro. Ele pode ter diferentes caras, né, vamos dizer. Não, tudo bem. É que eu não entendo qual seria... Não fica tão claro, fica mais claro do que a minha dúvida que eu tinha, mas ela levou para outro patamar, né? Porque, no fundo, a minha dúvida é que você... assim, você pode ter uma equação para R, é tudo que é de R de um lado e tudo que é T do outro lado, né? Uhum. Se você está fazendo fenomenologia, o que no fundo isso daí seria diferente do F de R, supondo que o tensor de momento de energia teria outras formas, outras potências adicionais, né? Porque quando você tira o F de R assim, pode sair uma potência, né, do lado esquerdo no F de R, sair o tensor de momento de energia elevado a uma nova potência, né? Claro. E no fundo você passa tudo para o outro lado e você fica com uma função de tensor de energia momento genérica do lado direito e só o que é a função de R do lado esquerdo, né? O que isso é diferente da função da teoria F de R? É a mesma coisa no fundo ou não? Então, a gente consegue... O que acontece, né? Existem discussões na literatura, até a respeito, né, nessa linha do que você falou, de que será que você não poderia inserir esse T na lagrangiana, né? Uma vez que T está correlacionado a propriedades da matéria. E eu escrevi esse artigo com o primeiro autor da teoria, dizendo que não é bem assim, né? A gente dá um caráter, digamos, geométrico para o T,
embora ele esteja de fato acoplado à matéria, acoplado à geometria. Por quê? Porque você consegue interpretar fisicamente esses termos, como eu falei em algum momento do colóquio. Enquanto uma f de r puramente ela está relacionada a correções de caráter puramente geométrico, uma f de rt ela vai inserir termos. A gente pode, por exemplo, reescrever o lado direito dessa equação em termos de um tensor energia-momento efetivo, né? Vamos chamar de T-mini efetivo, e esse T-mini efetivo está carregando termos ft, né, que seria a derivada de f com relação a t, esse T-mini, esse menos L G-mini. Esses termos, eles fisicamente podem ser interpretados como, até de acordo com os próprios autores da teoria, como termos do tipo fluido imperfeito. Você está dizendo, olha, vamos aproximar o nosso modelo como descrito por um fluido perfeito? Tudo bem. Você vai lá e insere um tensor energia-momento de um fluido perfeito. Mas ainda assim, o seu tensor energia-momento efetivo vai carregar termos extras que podem indicar viscosidade, que podem indicar anisotropia, que podem indicar algum outro tipo de imperfeição que uma teoria FDR, a princípio, não faria. Entendeu? Acho que essa seria a principal diferença. Quer dizer, no fundo, o que você está dizendo é que você tá saindo da hipótese de que é um fluido perfeito, quer dizer, com outras, é perfeito, mas com outras coisas que poderiam ter impacto, né? Exato. Hoje em dia a gente tem bastante tipo assim, de artigos saindo apontando para uma anisotropia, né? A matéria a altas densidades, ela tende a ser anisotrópica. Então, matéria dentro de estrela de nêutrons, né? Você tem uma densidade altíssima, a anisotropia ela pode parecer naturalmente, vamos dizer. E não só em regimes de alta densidade, a gente tem, por exemplo, o princípio cosmológico, né? Que diz que em grandes escalas o universo é homogêneo isotrópico, né? Descrito por uma métrica de Friedman-Robertson-Walker, né? Grandes escalas são o quê? 100 megaparsec, 200 megaparsec. A gente está vendo estruturas estupidamente grandes no universo. Estruturas que são maiores, estruturas gravitacionalmente ligadas, que são maiores do que essa escala de comprimento. Então, até que ponto que o universo é, de fato, homogêneo isotrópico? Isso não é apenas uma coisa romântica nossa, uma coisa ideal de querer facilitar um pouco as contas. Essa teoria, nesse sentido, ela se eleva como algo que pode dizer para você, não, existe uma anisotropia aqui ou algum outro tipo de imperfeição ali, e num caso ideal, a sua teoria vai dizer qual é a cara do seu termo de anisotropia ou do seu termo de viscosidade, vamos dizer. Tá bom, então, assim, a grosso modo, a gente pode interpretar dessa forma, que quer dizer, você teria outras coisas além da hipótese de fluido perfeito, né? Exatamente. Você pode até falar para a teoria, minha teoria, eu tenho aqui um fluido perfeito. Mas quando você substitui uma equação, ela vai dar uma coisa do tipo fluido perfeito mais termos de correção. Tá? Por mais que você assuma, ela vai falar para você, tem uma correçãozinha aqui. Entendeu? A gente tem que ver a cara dessa correção. Tem que ver se bate mais uma vez, né? Com as nossas observações, etc. Tá. Bom, a outra questão é um ponto que você acho que não mencionou, não coloca, mas que certamente você deve estar acompanhando aquela discrepância da constante de Hubble, né? Você pode falar alguma coisa, o que está acontecendo, se já tem uma direção ou ainda o cenário continua confuso? Legal. Realmente eu não falei sobre isso. Então existem duas formas de você medir a constante de Hubble. Uma é a partir das supernovas, né? Ou de universo mais recente, e a outra a partir da radiação cósmica de fundo, que eu falei, é um universo bastante primordial, né? E, mais uma vez, né, felizmente ou infelizmente, essas medidas não concordam, tá? Você tem aí um H, né, uma constante de Hubble atual, que vem desde 68 quilômetros por segundo por megaparsec até 72, 73 quilômetros por segundo por megaparsec, ou seja, existem diferentes valores obtidos por uma mesma quantidade, né? Esse H0, então esse problema é chamado tensão de Hubble. Eu, como um cara assim, bem da teoria, muitas vezes quando não há um acordo exato entre teoria e observação, o pessoal fala que o problema está no experimento, né? Eu acho que isso eventualmente vai ser resolvido
a partir das próprias observações. Eu não vejo necessariamente uma nova física nisso. Eu não vejo necessariamente que, de repente, gravidade modificada ou algum outro tipo de modificação em aspectos cosmológicos venha a explicar isso. Eu penso que isso vai ser resolvido unicamente pelos experimentais, pelos observacionais. Eu não acho que isso cabe aos teóricos. Não acho que existe uma nova física por trás dessa discrepância. Posso estar errado, né? Sem dúvida nenhuma posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. Tá bom. Bom, obrigado aí. Eu passo a palavra aí para outros colegas que queiram colocar questões. Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado. Bom, mais perguntas? Acho que eu vi mãos levantadas antes, mas sumiram. Parece que o Faleiros colocou uma propaganda de um colóquio do Nathan. Amanhã, né? 4 horas. O link está no chat. Bom, mais perguntinhas? Dúvidas? Bom, se ninguém tiver, eu tenho uma perguntinha também. Você falou, Pedro, você falou essa história bem conhecida, né, da ida e da volta da constante cosmológica, certo? Mas você sabe me dizer se, numericamente, a constante cosmológica que o Einstein propunha e a constante cosmológica de hoje, provavelmente é muito diferente. Você sabe dizer quantas ordens de grandeza teria que ser? A que o Einstein propôs, eu acho que ela... assim, de cabeça eu não vou saber numericamente, tá? Mas, assim, era algo muito diferente, até como eu falei, pela porção de universo que você tinha, né? Que você imaginava existir, né? Então, naturalmente, você tinha uma porção de matéria muito menor, né? Porque que acontece, né? A gravidade de Einstein, ela mostra que você pode ter um regime de gravidade repulsiva, né? Enquanto para Newton você só tem gravidade atrativa, para Einstein, uma vez que você tem uma correlação entre geometria e matéria, geometria e distribuição de matéria, ou distribuição de energia, a gravidade para algum regime ela pode ser repulsiva. O que você tem que fazer para ter um resultado, para ter como resultado gravidade repulsiva? Você tem que encher o seu universo com a energia do vácuo. Se você preenche o seu universo com a energia do vácuo, você consegue realizar um universo que expande aceleradamente, digamos. Se você coloca só matéria nele, com certeza ele vai colapsar. Então, o que Einstein fez foi colocar uma porção de energia do vácuo que desse conta do que se imaginava ser a porção de matéria à sua época, o que é muito diferente de hoje, correto? Hoje a gente tem aí, sei lá, 200, 300 bilhões de galáxias observadas, enquanto na época de Einstein o universo era a nossa Via Láctea. Então, dá para se ter uma ideia do quanto mudou, né, a porção de matéria do que a gente acreditava ser o universo naquela época e do que a gente acredita ser o universo hoje. Certo. Mas o que precisa para deixar um universo estático e o que você precisa para só acelerar um pouquinho seria, mesmo hoje em dia, com os dados de hoje, seria bem diferente, não é? Sim, bem diferente, bem diferente. Mas, assim, diferente com relação ao que Einstein calculou, tá? Se você muda um pouquinho o valor da constante cosmológica, a dinâmica do universo, ela já muda bastante. Se você, né, esquece um pouquinho dos cálculos de Einstein. Hoje, se você tem uma constante cosmológica que muda um pouquinho o seu valor, você pode mudar a dinâmica do universo de uma forma que você pode, se ela for um pouquinho maior, você pode impedir a formação de galáxias, porque desde sempre o universo vai expandir aceleradamente, né? Porque uma coisa que é importante salientar é o universo não está expandindo aceleradamente desde sempre. Ele começou a expandir aceleradamente há uns 5 bilhões de anos, mais ou menos. Tá? Até então ele expandia desaceleradamente. Mas o que aconteceu? Você tem o universo em expansão, a quantidade de matéria não muda. A densidade da matéria cai, porque você não está criando matéria, né? Como eu falei agora há pouco. Você quer conservar o tensor energia-momento. Então o universo está expandindo, a densidade de matéria está caindo porque você não está criando matéria. Mas a quantidade de vácuo está aumentando, porque você está tendo mais universo. Mais universo. Então chega uma hora que a densidade do vácuo ultrapassa a densidade da matéria. E é nessa hora que o universo começa a expandir aceleradamente.
Mas se o valor dessa constante, né, que seria a densidade do vácuo, ela permanece constante, né, a densidade de energia do vácuo, porque mais universo, mais vácuo, mais universo, mais vácuo. Se essa densidade fosse um pouquinho diferente, por exemplo, um pouquinho maior, você teria a expansão do universo acelerando desde sempre. Isso impediria a formação de estruturas como galáxias, como sistemas solares. Tá? Então, existe um certo ajuste aí que, se as coisas fossem diferentes, a gente não estaria aqui para questionar. Essa é a explicação antrópica, né? Tá certo. Mais perguntas? Bom, não vejo. Se ninguém pergunta, eu tenho mais uma ainda. Aproveitar o Pedro aí. Olha lá. Não, só Pedro, a questão é uma questão só de curiosidade para saber como é que está. Uhum. É porque se você volta lá nas teorias, por exemplo, de supercordas, né? Uhum. Você consegue, a partir lá de algumas hipóteses, concluir aí a equação de Einstein, né? Que na verdade seria uma primeira aproximação, né, da interação das cordas lá. Se você considerar em ordens mais altas, você teria correções, né? Uhum. A partir de um tal parâmetro alfa, que eles têm que a tensão da corda para a equação de Einstein, né? Se você teria termos de ordem mais alta, tipo o que aparece em FDR mesmo, né? Certo. Essas teorias aí, elas podem cair dentro do mesmo pacote de teoria de FDR e teriam aqueles problemas, ou ainda teria chance para essas... quer dizer, elas teriam ainda a possibilidade de explicar essas coisas sem ser uma teoria tipo FDRT? Tá. Quando você está pensando em cordas, muitas vezes você, né, vai, digamos assim, recuperar um regime da ordem da relatividade geral. Você não consegue, né? Porque você sempre vai ter essas correçõezinhas, tá? Uma possibilidade é você conseguir recuperar uma coisa do tipo FDR, em que nesse caso eu penso que você já teria uma forma específica ali para sua FDR e você teria que colocar essa FDR quantizável em outros regimes. Uma outra possibilidade, né, de você recuperar uma coisa do tipo cordas num regime do tipo gravitação einsteiniana são os modelos de Brana, né? Os modelos de Brana são bastante conhecidos nessa linha. O pessoal da física de partículas queria explicar o problema da hierarquia, né? Então sugeriu que o nosso universo, né, o problema da hierarquia, né, grosso modo seria o fato da força gravitacional ser tão mais fraca que as demais, né? Então, grosso modo, você consegue explicar o problema da hierarquia a partir de um cenário de Brana. Você considera que o seu universo é uma Brana, 3+1 dimensão, que está dentro de uma hipersuperfície, né, que é um bulk, né, que tem 5 dimensões. O graviton, ele seria uma cordinha fechada, né, uma closed string que poderia se propagar pela dimensão extra, enquanto as outras partículas do modelo padrão seria uma open string que se atacha à Brana, fica aqui presa. Qual a vantagem de você ter uma corda aberta, né? O graviton sendo uma corda aberta que se propaga pela dimensão extra? A gravidade é mais fraca por conta disso. Enquanto as outras forças fundamentais estão presas na Brana, a gravidade consegue se propagar pela dimensão extra. Então, a observação que você tem dela é que ela é mais fraca, mas na verdade é porque ela está se propagando por um grau de liberdade, digamos, a mais que as outras não estão. Então, esses cenários, o mundo Brana é, de certo modo, um regime de campo fraco de teoria de cordas, né? Então, esse cenário, ele está sendo trabalhado amplamente, a teoria de cordas tem muitos desafios pela frente, tá? Mas eu diria assim, que o seu regime de campo fraco está meio que bem estabelecido, os modelos de Brana são muito bem aceitos na comunidade. Eu tenho alguns trabalhos em que eu elevo uma FDRT, inclusive, para o cenário de Brana, sabe? E é um trabalho em progresso, claro. O regime de campo fraco está bem estabelecido. O problema é você dar conta ali das 11 dimensões, né? O mundo Brana, o cenário de mundo Brana tem uma dimensão extra só, né? As cordas têm muito mais. Então, a gente está na expectativa aí do pessoal conseguir alguma coisa. Em paralelo, tem a Loop Quantum Gravity rolando, né? Que eu também coloco bastante. Eu acho que está um pouco mais sem muitos... como é que se chama?
apoiadores, né, comparado a cordas, né? Assim, Mas o ponto era, quando o seguinte, né, era, quer dizer, bom, eu que já há um tempo que eu não acompanhei mais essas coisas, mas o que eles têm lá, até onde eu sabia, eles tinham quer dizer, que seriam correções aí para o escalar em potências mais altas do escalar de curvatura, né? Exatamente. Mas, assim, do jeito que coloca, que também teriam correções para o tensor e momento de energia, aí que eu não... Tá. Não, isso eu não sei. Eu acho que não, tá? Pelo menos eu não lembro de ter visto trabalhos que apontam para correções também no lado direito da equação de Einstein, digamos, tá? Eu acho que se isso sair, sairia de outros estudos. Eu não acho que corda vai apontar para isso. Corda é uma coisa, assim, da geometria mesmo. Eu acho que, assim, um estudo da matéria, um estudo da anisotropia, a gente conhecendo a fundo a matéria a altas densidades, estrelas de nêutrons, buracos negros, etc., daí pode sair alguma coisa que aponte para uma correção no tensor energia-momento, tá? Das cordas, eu acho que só vai sair coisa do tipo ordens maiores no escalar de Ritz. Tá certo. Quer dizer, tudo bem, era esse o ponto aí, obrigado. Imagina. Eu vi uma teoria do Antônio aqui, as teorias mostram que o universo vai continuar sempre expandindo de forma acelerada. Então, sim, a princípio sim. É que o que acontece aqui vai na linha um pouco do que eu falei, né? Como eu falei, se você tem apenas matéria usual, ou mesmo matéria escura, matéria ordinária, né, matéria bariônica e matéria escura, preenche o seu universo com isso, tá? A gravidade vai agir ali e vai ou frear a expansão, ou dependendo da quantidade de matéria, vai fazer com que o universo colapse, tá? O problema é que a gente vê que não é só matéria que tem no universo, né? Existe essa energia escura, existe essa energia do vácuo, ao menos de acordo com o modelo padrão de cosmologia, né? Para saber a resposta dessa sua pergunta, a gente precisa saber de fato quanto tem de energia do vácuo. E se de fato ela é constante. Mais até do que saber quanto tem, é se de fato ela é constante. Por quê? Se a densidade de energia do vácuo for constante, como a gente hoje acredita que tá? A gente chama a densidade o termo que representa a energia do vácuo nas equações de campo de Einstein, a gente chama de constante cosmológica, né? Não é à toa. Então, se esse termo for de fato constante, o universo vai expandir aceleradamente para sempre, tá? Se a energia do vácuo estiver por algum motivo aumentando, se a densidade de energia do vácuo estiver por algum motivo aumentando, essa taxa de expansão ela vai ser tão alta, que eventualmente todo e qualquer objeto gravitacionalmente ligado vai ser, como fala, vai se arrebentar. Então, se o universo tiver uma densidade de energia do vácuo constante, ele vai expandir aceleradamente para sempre. Se ela estiver diminuindo, a tendência é que, eventualmente, o universo pare de expandir essa aceleração. Mas eu não vejo motivo nenhum para que ela esteja diminuindo, tá? Para mim, ela deve ser constante. Agora, se ela estiver aumentando, essa aceleração vai chegar num ponto que, eventualmente, todo objeto gravitacionalmente ligado vai ser estraçalhado, não vai sobrar nada. Mas isso para daqui a alguns bilhões de anos, tá? Vários bilhões de anos. Esse é o cenário do Big Rip, tá? Tem um artigo muito interessante de 2003 que chama-se, inclusive, Cosmic Doomsday, um título bastante sensacionalista, né, vamos dizer, mas é um artigo maravilhoso, muito legal, e que fala, olha, se a energia do vácuo, se a densidade de energia do vácuo estiver aumentando, nossos dias estão contados, ou nossos bilhões de anos aí estão contados. Beleza. Então, sobrou alguma pergunta? O Antônio Marcel fez uma pergunta aqui no chat. As teorias mostram que o universo vai continuar sempre expandindo de forma acelerada? Eu não sei se você respondeu essa. Sim. Foi essa, né? Foi essa, tá. Então essa já foi. Ficou mais alguma? Então vamos agradecer ao Pedro, novamente, pela palestra. Vou bater palmas aqui, sozinho. E aí, retomaremos nosso colóquio na semana